bem? Então nós vamos começar a nossa aula de hoje, dentro do curso sobre a doutrina da igreja. Nós vamos hoje ter 3 momentos, se o nosso tempo assim permitir. No primeiro momento nós vamos finalizar os estudos do artigo 1 do símbolo apostólico. Nós vamos estudar a queda do homem. No segundo momento nós estudaremos o artigo 2, que será breve, nós não vamos nos estender muito nele, utilizando o quadro que está na lousa. E no terceiro momento nós vamos entrar nos estudos do artigo 3, que é mais denso que o 2, nós vamos dar mais atenção e mais tempo ao artigo 3. Então vamos lá, nós vamos terminar então os nossos estudos do artigo 1 do símbolo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. É o artigo mais denso, e o fundamento de todos os artigos que vêm na sequência. Na aula passada, nós estudamos a criação do homem. Falamos algumas coisas sobre isso, fomos ao texto do Gênesis, explicamos algumas coisas importantes sobre a criação do homem. E hoje nós vamos então entrar na queda do homem, na queda da natureza humana pelo pecado original. É isso que nós vamos falar na aula de hoje. Para entrarmos nesse assunto, nós vamos recorrer também a um texto que está nas Sagradas Escrituras, no livro do Gênesis. Quem quiser anotar, eu vou ler um pequeno trecho do capítulo 3 de Gênesis, do versículo 1 ao versículo 8. O relato da queda continua, mas nós vamos ler só esse início do capítulo 3 do livro de Gênesis, versículo 1 ao 8. Nos diz então as Sagradas Escrituras: a serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Yahvé Deus tinha feito. Ela disse à mulher: então Deus disse, vós não podeis comer de todas as árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, dele não comereis, nele não tocareis, sob pena de morte. A serpente disse então à mulher: não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como deuses, versados no bem e no mal. A mulher viu que a árvore era boa ao apetite e formosa à vista, e que essa árvore era desejável para adquirir o discernimento. Tomou-lhe do fruto e comeu, deu-o também a seu marido, que com ela estava, e ele comeu. Então abriram-se os olhos dos dois e perceberam que estavam nus. Entrelaçaram folhas de figueira e se cingiram. Eles ouviram o passo de Yahvé Deus, que passeava no jardim à brisa do dia, e o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Então aqui nós temos o relato da tentação e da queda de Adão e Eva, nossos primeiros pais, portanto, da natureza humana. O primeiro elemento que nós temos que entender nesse relato do livro de Gênesis é que, primeiro, Adão e Eva foram tentados. Ora, se eles foram tentados no paraíso antes do pecado original, isso significa que eles ainda não haviam a concupiscência ainda não estava na natureza humana como uma ferida. Então, eles só puderam ser tentados pelo demônio. 2 elementos são importantes aqui para entendermos esse relato. Primeiro, Deus põe à prova Adão e Eva no paraíso, lhes impondo o seu mandamento: olha, vocês podem tomar de todos os frutos que existem no paraíso, nas árvores do paraíso, mas dos frutos da árvore que está no centro do paraíso não deveis comer, porque no dia em que dele comereis, morrereis. Então Deus impõe um mandamento, e nós já vimos, quer dizer, Deus impõe este mandamento para que Adão e Eva vivessem a virtude da obediência. Virtude que faria com que Adão e Eva crescessem na graça e no mérito, para entrarem então na visão beatífica.
Então, primeiro elemento, Deus os põe à prova. Né? Segundo elemento, da prova de Deus. Né? Deus os põe à prova, lhes dando o seu mandamento, mas Deus também põe Adão e Eva à prova, permitindo que eles fossem tentados pelo demônio. Então, Adão e Eva foram tentados pelo demônio, pelo diabo. Né? Aqui, na figura da serpente, e vai dizer Santo Agostinho, na Cidade de Deus, uma obra de maturidade de Santo Agostinho, que o diabo, puro espírito, anjo decaído, né, que já havia rejeitado a Deus, usa da serpente para tentar, então, Adão e Eva. Pois bem, então essa é a prova a qual Adão e Eva foram postos. Cumprir o mandamento divino por amor a Deus, por obediência a Deus, e vencerem a tentação diabólica por amor a Deus, por obediência a Deus. Por que Deus permite que Adão e Eva fossem tentados? Para crescerem na graça e no mérito, mas também porque Deus sabia, Deus tinha o conhecimento de que Adão e Eva tinham todas as condições necessárias para vencerem a prova. Eles eram capazes disso. Portanto, Deus não permitiu que Adão e Eva passassem por uma prova maior do que as suas forças. Pelo contrário. Né? Adão e Eva não tinham ainda concupiscência, tinham uma inclinação para o bem e não para o mal. Daí aquele quadro que nós fizemos na aula passada. Né? Quer dizer, Adão e Eva foram criados por Deus em estado de graça, foram criados com a graça preternatural que completava a sua natureza, ciência infusa, natureza imortal, corpo e alma, e inclinação para o bem. Então, em Adão e Eva existia uma inclinação para o bem, por conta da graça preternatural. Para eles seria muito simples e muito fácil obedecer o mandamento divino, vencer a tentação, crescer assim na graça e no mérito, e essa atitude virtuosa realizaria a sua natureza, iria de encontro à beatitude, à vida feliz, e não o contrário. Fato é que então Adão e Eva foram postos à prova. Quem é a voz da tentação no jardim é o demônio. É o demônio quem tenta, né, Adão e Eva, primeiro depois Adão. E o fato é que eles pecaram. Né? E no que constitui o pecado? No que se constitui o pecado de Adão e Eva no paraíso? Um pecado de desobediência. O pecado de Adão e Eva no paraíso foi um pecado de desobediência. Movido, provocado pela soberba. Nós ouvimos o relato, quer dizer, a tentação do demônio é: vocês então não podem comer do fruto da árvore que está no centro do jardim. Era como se naquele momento todas as outras árvores desaparecessem, né? E o foco está, o holofote está na árvore do centro do jardim. Percebe? Viam frutos em todas as outras árvores, frutos tão idênticos àquele. Para que querer comer aquele, né? Mas onde está aqui a sutileza da tentação? Não, Deus sabe que no dia em que dele comeres, sereis senhores de si mesmos, sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Então, a tentação vem de encontro, né, e faz com que Adão e Eva façam para si, primeiro, uma vontade má. Dentro de si, Adão e Eva teceram uma vontade má, que os levou à soberba. Não quero ser senhor de mim mesmo. Uma vida independente de Deus. E passaram para a ação. Essa ação, esse pecado, foi um pecado, portanto, de desobediência, movido pela soberba. Não amaram a Deus mais que a si mesmos, não obedeceram ao mandamento divino, mas renunciaram a Deus, renunciaram a amar a Deus e obedecer-lhe para fazer aquilo que a voz da tentação lhes sugeria. Então, o pecado é sempre uma moeda de duas faces, né? Quer dizer, o pecado sempre é dizer não a Deus e sim a tentação. No caso aqui, a tentação diabólica. Né? Então, ao contrário do que talvez muitas pessoas pensem, o pecado original, a causa do pecado original, não é o ato conjugal, a relação sexual, feita entre Adão e Eva, por Adão e Eva no paraíso. Isso não é o pecado original.
Muitas pessoas interpretam mal o texto sagrado e acham que o ato conjugal foi justamente a causa do primeiro pecado por conta da concupiscência. E não. Nos ensina São Tomás de Aquino que quando Deus cria Adão e Eva no paraíso, e Deus lhes dá uma ordem, não é? Sede fecundos, crescei, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei. Não é isso? Ora, quando Deus dá essa ordem, sede fecundos, a própria doutrina da igreja, mas também aquele livro que semana passada eu havia indicado, as catequeses, a teologia do corpo, de São João Paulo II, ali São João Paulo II vai explicar muito detalhadamente, inclusive, esse texto do Gênesis. Então, quando Deus dá essa ordem, sede fecundos, crescer e multiplicar, Deus está pedindo que Adão e Eva, ora, gerem filhos. E nos ensina São Tomás que Adão e Eva teriam gerado filhos antes do pecado original pela união carnal, pelo ato conjugal. E isso não seria pecado. Pelo contrário, isso seria cumprir um mandamento divino. Então, a causa do pecado original não é o ato conjugal, no paraíso, mas a causa do pecado original é a desobediência, né, que Adão e Eva tiveram contra Deus, movidos, impulsionados pela sua soberba. Né. Essa é, então, a causa do pecado original. Né. Nós podemos notar, então, que existem 3 estados pelos quais passa a natureza humana. Né. A natureza humana atravessa 3 estados distintos. Então, Deus criou Adão e Eva com natureza humana, em estado de graça, com a graça predinatural. Estado de graça e justiça originais. É um primeiro estado no qual se encontra a natureza humana. Adão e Eva pecaram contra Deus, decaíram, sua natureza foi ferida, é a nossa. É um segundo estado no qual nos encontramos. Estado de natureza humana ferida pelo pecado original. E um terceiro estado da natureza humana, no qual entraremos depois do juízo final. Depois do juízo final, o Senhor ressuscitará a todos, fará novos céus e uma nova terra, e glorificará a natureza humana, corpo e alma. Então é um estado distinto dos outros dois. Então, a natureza humana que entrará nos novos céus e na nova terra, depois do juízo final, será uma natureza humana glorificada, tal como o corpo e a alma de Cristo, gloriosos na sua ressurreição e ascensão aos céus, tal como a natureza humana da Virgem Maria, glorificada e assunta aos céus. Cristo e a Virgem Maria já estão no céu, com corpo e alma gloriosos. Assim será também a nossa natureza depois do juízo final. Percebe então que a natureza humana glorificada não vai voltar a ser igual à natureza humana com graça e justiça originais do homem e a mulher no paraíso. Vai ser mais nobre ainda. Vai ser uma natureza melhor ainda. Vai ser uma natureza glorificada. Entende isso? São 3 estados distintos. Quando fala do novo céu e nova terra, então Jesus, Nossa Senhora já estão nesse novo céu e nova terra, é isso? Ainda não. Ah, também não? É aí que está. O Senhor fará novos céus e novas terras, primeiro, quando voltar em glória, na sua parousia, realizar o juízo final, e depois do juízo final, o Senhor então fará novos céus e uma nova terra. Portanto, o Senhor glorificará a criação inteira. E aí então, nós dizemos que a partir daí, depois do juízo final, o céu passará não só a ser um estado, mas também um lugar. O inferno passará também a não ser apenas um estado, mas também um lugar. Mas seria onde eles estão hoje, os santos. É aí que está. Os santos, eles estão no céu com sua alma. Isso. Apenas, né? Não com seu corpo. Então, os santos que já entraram no céu estão na visão beatífica, ou seja, vem a essência de Deus por uma visão intelectual, pela inteligência. Sim. Né? Mas no céu, que por enquanto não aconteceu ainda o juízo final, né? No céu estão já Cristo e a Virgem Maria com um corpo glorioso, com alma glorificada. Por quê? Porque o corpo glorioso ele não está mais sujeito ao tempo e ao espaço, como é o corpo de Cristo ressuscitado, né? Que entra no cenáculo estando as portas fechadas, ou seja, atravessa as paredes, vai de um lugar para o outro, com uma rapidez, né? Imensa. Então, o corpo glorioso não está mais sujeito ao tempo e ao espaço. Por isso que, por ora,
o céu e o inferno são estados. Tá. Né? Mesmo que o céu seja apenas um estado, por enquanto, neste céu já estão o corpo e a alma gloriosos, Cristo e a Virgem Maria, que não estão mais sujeitos ao tempo e ao espaço físico, tal como nós conhecemos aqui. Né? Mas depois do juízo final, o Senhor fará novos céus e uma nova terra. Então a criação inteira será glorificada. Tá. Tudo bem? Nós vamos entrar nisso Tá. mais para frente, nos últimos artigos, o símbolo. Né? Pois bem, então são 3 estados distintos estes, né? Natureza humana no paraíso, antes da queda, antes do pecado original. Natureza humana decaída, é a nossa. E a natureza humana glorificada, depois do juízo final. O corpo e a alma gloriosos. Pois bem, então a causa do pecado original foi a soberba de Adão e Eva, que os levaram à desobediência a Deus. O pecado, portanto, de Adão e Eva é a desobediência movida pela soberba. Seria muito fácil para eles obedecerem e ainda assim escolheram rejeitar a Deus, rejeitar o mandamento divino e ir contra Deus. Fizeram para si, portanto, uma vontade má, não obedecendo ao mandamento divino, mas sim à voz da tentação do diabo. Este pecado, o pecado original, fere a natureza humana. Qual é a ferida que o pecado original gerou na natureza humana? E talvez aqui seja importante distinguir o quê? Há uma diferença entre pecado original e pecado atual. Tá? Há uma diferença. Então nós temos o pecado original, cometido por Adão e Eva no paraíso, pecado de soberba, desobediência, que fere a natureza humana. E nós temos os pecados atuais. Ora, os pecados atuais são aqueles cometidos depois do pecado original. O pecado atual são o pecado mortal e o pecado venial. São os pecados atuais. Todos os pecados mortais, os pecados veniais estão aqui dentro desse pacote, que é distinto, que acontece depois do pecado original. Essa distinção é importante. Qual é então a ferida que o pecado original gera na natureza humana? Para explicarmos a ferida, nós precisamos ir lá naquele quadro que semana passada nós pusemos na lousa, que o César fez para nós, colocou no WhatsApp. Ora, Deus criou o homem e a mulher em estado de graça. O pecado de soberba e de desobediência, o pecado original, tira o homem e a mulher do estado de graça. Então eles perdem o estado de graça. Começa por aqui, a ferida. Além disso, Adão e Eva no paraíso, depois do pecado original, perdem não só o estado de graça, mas perdem também a graça preternatural, que são 3. Então, Adão e Eva no paraíso tinham ciência infusa, porque pecam por soberba e desobediência. Adão e Eva perdem a ciência infusa, de tal forma que agora o ser humano só progride no conhecimento com muito esforço, a muito custo, tanto no conhecimento pela via natural da razão, a filosofia, as ciências. Nós avançamos no conhecimento científico, inclusive, com muito custo, com muito esforço. Mas não só, nós agora precisamos que Deus construa uma história de salvação na qual Ele vai se revelar em etapas, aos poucos, com um caminho pedagógico, até a plenitude dos tempos em Cristo. Então nós precisamos da revelação divina, que Deus revele os mistérios de fé que Adão e Eva já conheciam por ciência infusa, perderam, seus descendentes perderam. Então agora Deus precisa construir uma história de salvação, revelar-se aos poucos, para nos dar a conhecer as verdades necessárias à nossa salvação. Perdem a ciência infusa, que é a primeira graça preternatural. O pecado original também faz com que Adão e Eva percam, e assim a natureza humana perca a natureza imortal. Então, se o homem e a mulher no paraíso, antes do pecado original, não passariam pela morte física do seu corpo, agora
depois do pecado original, o homem e a mulher adoecem, envelhecem e morrem. Então, é isso que está escrito aqui no livro de Gênesis. Quer dizer, no dia em que ver e comerdes do fruto, conhecereis a morte. E aqui que São Paulo também vai dizer na carta aos Romanos, a paga, a consequência, o salário do pecado é a morte. Então a morte entra na natureza humana. A primeira morte, que por definição teológica é a separação da alma e do corpo, não é? Então a partir do pecado original, o homem e a mulher adoecem, envelhecem e morrem. Ferida da natureza. Terceira ferida com relação à graça preternatural, né? Antes do pecado original, Adão e Eva tinham uma inclinação para o bem. Era fácil cumprir o mandamento divino. Era fácil realizar o bem e a virtude. Depois do pecado original, nós temos uma inclinação para o mal, que é a concupiscência. Então a concupiscência é também uma ferida que o pecado original deixou na natureza humana. Estamos inclinados ao mal. E muitas vezes nós temos a tendência de acharmos que só a concupiscência é que é a ferida do pecado original. Não. O pecado original gerou, primeiro, a perda do estado de graça. Segundo, a perda da graça preternatural. Perdemos ciência infusa, perdemos a imortalidade corporal, adoecemos, envelhecemos, morremos. E terceiro, temos uma inclinação para o mal, a concupiscência. Mas não para por aí. Quais são as outras consequências do pecado original? O homem prova uma desordem em si mesmo, na sua própria natureza. Então, se antes do pecado original, as paixões, os apetites, os impulsos estavam submetidos à inteligência, porque a inteligência estava submetida a Deus, antes do pecado original, a natureza humana estava ordenada. Depois do pecado original, porque a inteligência não se submete mais a Deus, a inteligência quer ser senhor de si mesmo, independentemente de Deus, quer uma vida independente de Deus, então a inteligência não está submetida a Deus, logo a inteligência não consegue submeter a si paixões, apetites, impulsos. E não tem o auxílio da graça. Então o homem é arrastado muitas vezes pelas paixões, pelos vícios, o homem é arrastado pelos apetites desordenados, porque sua natureza está desordenada. Então nós provamos a desordem em nós. Muitas vezes não agimos decidindo, não agimos realizando uma ação deliberada, não realizamos uma ação deliberada, ou seja, não tomamos uma atitude pensada, refletida, pela inteligência e pela vontade. Agimos pelos impulsos das paixões e dos apetites, buscando a vida feliz nas coisas materiais desse mundo mutável e passageiro. Percebe que o último versículo que lemos, o versículo 8, diz que Adão e Eva no paraíso escutaram os passos de Deus e se esconderam. Se esconderam. Porque não conseguem mais, porque o homem não consegue mais encontrar a sua vida feliz na comunhão com Deus. O homem que perdeu essa comunhão com Deus vai tentar buscar uma realização fruto dos prazeres que o mundo material pode oferecer. Os prazeres físicos, tato, olfato, visão, audição, paladar, os prazeres de possuir as coisas desse mundo passageiro, as riquezas, as vanglórias, a fama, os prazeres. Então o homem prova uma desordem na sua própria natureza. Por causa disso, nós temos a discórdia no primeiro casal, Adão e Eva. Mas não só, o homem não consegue mais administrar a obra criada. Deus havia submetido ao homem todas as coisas criadas, todas as outras substâncias, as inanimadas, os vegetais, os animais, estavam submetidos ao homem, porque o homem peca, tudo se torna agora desordenado, sua natureza, mas também o mundo à sua volta. O homem não consegue mais administrar as criaturas. Aí entra também a injustiça social. E é desta perspectiva, é deste ponto de vista, que nós podemos falar dos pressupostos teológicos da doutrina social da Igreja. Nós temos alguns materiais sobre isso lá no Drive. Então, estas todas são as consequências do pecado original. Daí a pergunta,
De onde vem o mal no mundo? Por que acontece acidente? Por que as pessoas morrem cedo? Por que a criança tem, sei lá, um câncer? Coisas assim tristes, né? Que a gente não entende no primeiro momento. Toda essa desordem do mundo material à nossa volta e na própria natureza humana existem porque são consequências do pecado original. Entende? Tudo isso. Então é o efeito cascata, né? É o efeito cascata. A coisa ficou completamente desordenada. Mas aí vem o bonito da história: Deus não abandona a natureza humana caída. O homem pecou contra Deus, possuía tudo, não é o que precisava. Um estado de graça no qual poderia crescer. Adão e Eva eram chamados a crescer na graça, a crescer na virtude e no mérito, no paraíso. Para então entrarem na visão beatífica, perdem o estado de graça, perdem a graça preternatural, perdem toda a ordem na sua natureza e na criação inteira. E mesmo tendo pecado contra Deus, Deus, na sua infinita misericórdia, não abandonou o homem decaído. Deus constrói uma história de salvação para restaurar. Deus tem um projeto de salvação para este homem decaído. Daí a história de salvação que vai culminar na pessoa de Cristo, e o mistério da redenção. Sobretudo sua paixão, morte e ressurreição. No batismo a gente as feridas continuam, mesmo após o batismo. Isso. O que acontece? O sacramento do batismo, né, além de nos enxertar no corpo místico de Cristo, que é a igreja, o sacramento do batismo nos ensina São Tomás e a própria doutrina da igreja. Né? O sacramento do batismo arranca, o sacramento do batismo absolve toda a culpa original e o sacramento do batismo arranca toda a pena do pecado original. Né? De tal forma que, se uma pessoa, inclusive, é batizada adulta, e não tem só o pecado original, quer dizer, tem uma história de pecados atuais também, além do pecado original, e é batizado, não foi batizado ainda e é batizado, uma pessoa adulta, o sacramento do batismo absolve a culpa original e a culpa de todos os pecados cometidos depois. E o sacramento do batismo também arranca toda a pena, tanto do pecado original, quanto de todos os pecados atuais, ao longo de sua história. Né? Mas o sacramento do batismo, ele não cura a ferida da natureza, a inclinação para o mal, a concupiscência de modo particular. Por que o sacramento do batismo não cura a ferida que o pecado original deixou em nós? Ora, a ferida foi deixada justamente para que possamos entrar no combate espiritual, que é a vida cristã. Daí nós temos um texto muito interessante do Denzinger, quem quiser pegar depois, é o parágrafo 1515 do Denzinger, que diz o seguinte, né? Esse parágrafo ele está extraído da 5ª sessão do Concílio de Trento. É um texto que foi promulgado dia 17 de junho de 1546. É o decreto do Concílio de Trento sobre o pecado original. E aqui ele vai explicar o que é o pecado original. E em dado momento, no parágrafo 1515, ele vai dizer o seguinte: este Santo Sínodo professa e retém, contudo, que nos batizados permanece a concupiscência, ou estopim. Então, a concupiscência é o estopim do pecado, né? Que nos inclina a cometer o pecado. Mas, sendo ela deixada para o combate, não pode prejudicar os que não lhe dão consentimento e que a ela opõem virilmente resistência com a graça de Jesus Cristo. Antes, não recebe coroa senão quem tiver lutado segundo as regras, diz o Concílio de Trento. Então, por que o sacramento do batismo não cura também a ferida, uma vez que absolve a culpa, arranca a pena? Por que o batismo não tira, não cura a ferida? Porque a ferida foi deixada para o combate, de tal forma que, auxiliados pela graça de Deus e com grande determinação, lutemos virilmente,
para vencer o pecado e crescer na virtude, assim também crescer na graça e no mérito, entrar na santidade e na vida eterna. Entende? Essa vida cristã, né? A vida cristã é um combate, vai dizer o apóstolo, né? Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora me resta receber a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Qual dia? O dia que nascemos para o céu, pela nossa morte. A morte é deixar essa vida terrena, mas a morte é o nascimento para o céu. Não podemos esquecer disso, né? A morte é uma Páscoa, a Páscoa derradeira, a Páscoa definitiva. Então, vale muito a pena ler esse texto do parágrafo 1515, né? Que trata justamente sobre o pecado original e o sacramento do batismo, ali nos textos do Concílio de Trento. Né? Pois bem, falamos então da causa do pecado original. Vamos falar agora da propagação. De que maneira o pecado original se propaga? Professor, posso fazer uma pergunta para o senhor? Sim. Parece que ele sempre teve uma inclinação para o mal. Desde o começo. Ele não tinha consciência antes no paraíso. Ele sempre tinha uma inclinação para o mal. E aí que está. É por aí que a gente percebe a tamanha perversidade da escolha de Adão e Eva no paraíso. Por quê? Porque sem ter inclinação para o mal, sem ter inclinação para o pecado, sem ter concupiscência, Adão e Eva, diante da tentação, fizeram para si, tiveram que usar a inteligência para fazer para si uma vontade má. Entende o tamanho da perversidade? Estavam em estado de graça, tinham a graça preternatural, era fácil, que existia uma inclinação para o bem, era fácil obedecer o mandamento divino, amar a Deus. E ainda assim escolheram, portanto foi uma escolha deliberada. Percebe a diferença? Não agiram por impulso, não, vamos comer a árvore aqui. Não agiram por impulso, foi uma ação deliberada. Tiveram que pensar e refletir, fizeram uma escolha. Por isso que foi um pecado grave. Aí a gente percebe o tamanho do peso do pecado original. Fizeram para si, confeccionaram para si uma vontade má, vai dizer Santo Agostinho, né? Na cidade de Deus. Da mesma forma como os anjos, outrora criados por Deus no estado de graça, fizeram para si uma vontade má. Existem traços semelhantes aqui, dá para traçar um paralelo, por quê? Porque a natureza angélica, puro espírito, dotada de inteligência, vontade e memória, é semelhante à natureza humana, que embora a substância composta, tem uma alma imaterial, uma alma espiritual dotada de inteligência, vontade e memória de livre-arbítrio. Então, dá para traçar um paralelo. Né? Desculpa, acho que você queria fazer uma pergunta. Não, era só uma curiosidade que no começo do cristianismo, vários reis, imperadores se deixavam para se batizar no leito de morte, né? Que aí já pagava todos os pecados. Só não ia ter certeza que era tempo, né? Exatamente. Constantino mesmo. Um risco. É a grande... Afeição. Demorei, né? Mas apostava. Por isso a igreja, desde o início, desde os primeiros séculos, adquiriu o hábito de batizar as crianças, né? Desde bebês recém-nascidos. Tá certo? Bom, falamos então sobre a causa do pecado original, falamos sobre a propagação, de que maneira que o pecado original se propaga. Nos ensina São Tomás que a causa da propagação do pecado original está na transmissão da natureza. Então, quando a natureza humana ela é transmitida com a ferida que o pecado original deixou na natureza. O pecado de Adão e Eva foram pecados pessoais. Adão e Eva os cometeram. Só que a consequência do pecado de Adão e Eva, do pecado pessoal deles, gerou uma ferida na natureza humana que agora é transmitida sem o estado de graça, sem a graça preternatural. De tal forma que, quando uma criança nasce e ainda não foi batizada, é criatura de Deus. Deus está presente numa criança recém-nascida que não foi batizada? Está. De que forma? Deus está presente ontologicamente, sustentando no ser aquela criatura, mas ainda é só uma criatura. Entende? A partir do momento que a criança é batizada, deixa de ser apenas criatura para tornar-se
filho, filha de Deus, membro do corpo místico de Cristo que é a igreja, recobra o estado de graça, a graça santificante. Criança batizada adquire a graça santificante. Por quê? Porque justamente a culpa original é absolvida, a pena é retirada, arrancada. A pessoa está enxertada no corpo místico de Cristo que é a igreja, e o sacramento do batismo, diz a Lumen Gentium, que é uma constituição dogmática do Concílio Vaticano II, o sacramento do batismo nos dá toda a graça necessária para que sejamos santos. É a vocação universal à santidade. O sacramento do batismo faz isso. Então, de criatura, torna-se filho, filha de Deus, no Filho Cristo Jesus, cabeça da igreja. Mas com muito esforço, né, professor? Daí o combate da vida cristã, a luta da vida cristã, porque essa criança vai crescer, né? Tem uma vida pela frente, né? Combater o bom combate, como diz o apóstolo, né? Para adquirir virtudes, amar a Deus, trilhar o caminho da salvação e da santidade. Só repetindo, então a propagação do pecado original é transmitida pela, como foi a palavra? Isso. Então, o pecado original ele se propaga, o pecado original ele é transmitido quando se transmite a natureza humana. Quando se gera uma nova vida, né, pela união do óvulo pelo espermatozoide. Quando se gera uma nova vida, estamos gerando, né, colaborando com Deus, é claro, né? O homem e a mulher que se casaram, que se unem pelo sacramento do matrimônio, no ato conjugal, que tem o seu aspecto cognitivo e procriativo, quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, nós temos vida humana. Então nós temos a ação de Deus ao criar e infundir uma alma, no mesmo momento da fecundação, mas Deus só pode agir porque o casal se uniu pelo matrimônio. Então o ato conjugal, a união, né, do casal dentro do matrimônio, pelo ato conjugal, que gera uma vida nova, é um pedido que o casal faz a Deus, para que crie e infunda uma alma e crie, portanto, um novo ser humano. Né? Estamos, então, transmitindo a vida. Estamos gerando um novo ser humano. Estamos transmitindo a natureza humana. Só que essa natureza humana é transmitida com a ferida que o pecado original deixou. Entende isso? E a reprodução? A reprodução na vida. Tá, então, daí a igreja ensina que toda técnica, né, de manipulação dos óvulos, dos espermatozoides, enfim, do zigoto, isso vai contra a ética e a moral católica. Né? Aí nós entramos no terreno da bioética. Né? E aí nós temos documentos do magistério da igreja muito importantes, como, por exemplo, um documento que se chama Donum Vitae, o dom da vida, que é uma instrução da Congregação para a Doutrina da Fé, que, se não me falha a memória, foi promulgada no ano de 94. Mas depois nós temos outros dois documentos muito importantes. Em 98 nós temos a Dignitatis Personae, por exemplo, que continua as reflexões da Donum Vitae, e aí é importante não confundir a Donum Vitae com a Humanae Vitae de Paulo VI. A Humanae Vitae é uma carta encíclica de Paulo VI, na qual ele afirma, né, que o ato conjugal tem dois aspectos dentro do matrimônio, unitivo e procriativo, e os dois aspectos precisam estar unidos. Por isso que nós afirmamos, com Paulo VI, que todos os métodos contraceptivos artificiais, né, camisinha, pílula anticoncepcional, DIU, por aí afora, são pecados mortais. Tá? Todos os métodos contraceptivos artificiais são pecados mortais. Por exemplo, a pílula anticoncepcional, ela é abortiva. Não sei se... Nós já falamos sobre isso em vários momentos, mas sempre convém relembrar, quer dizer, em décadas passadas, até 1980, por aí, a dose hormonal da pílula anticoncepcional era tão alta que impedia a maturação do óvulo, então o óvulo não maturava, não saía das trompas, né? Não era fecundado. Consequentemente, nós tínhamos muitos efeitos colaterais, como trombose, por exemplo. Então, os laboratórios fizeram o que ao longo do tempo? Reduziram a taxa hormonal da pílula anticoncepcional, de tal forma que ela não impede a maturação do óvulo. O óvulo matura, sai das trompas, é fecundado, mas a taxa hormonal da pílula impede que o óvulo fecundado, o zigoto,
cole na parede do útero. Então a taxa hormonal da pílula impede a nidação. E aí então nós temos um aborto, porque o óvulo é fecundado, tem alma humana ali, tem vida humana. Né? Então, é isso que aconteceu, quer dizer, ao longo do tempo se reduziu a taxa hormonal para não se ter mais os efeitos colaterais. Consequentemente, o óvulo amadurece, sai, é fecundado, mas não acontece a nidação e acontece um aborto. Então, Paulo VI afirma na Humanae Vitae e nos aponta por esse caminho. Quer dizer, todos os métodos contraceptivos artificiais são pecados mortais. Por quê? Porque o ato conjugal dentro do sacramento do matrimônio é querido por Deus, né? É ato virtuoso quando nós temos o aspecto punitivo e procriativo juntos. Não só um separado do outro, mas juntos. Né? Então, por um lado, nós temos esse campo. Por outro lado, nós temos o campo da bioética. E aí nós temos esses documentos que são instruções da Congregação para a Doutrina da Fé, voz do magistério, tanto lá quanto aqui, Paulo VI e aqui. Aí nós temos a Donum Vitae, a Dignitatis Personae. E aqui o que a igreja ensina? Ora, quando um óvulo ele é fecundado pelo espermatozoide artificialmente no laboratório, são as técnicas de fertilização in vitro, né? Ora, o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, e nós temos vida humana, Deus cria e infunde uma alma. Deus obedece às suas leis. Deus obedece à natureza que Ele mesmo estabeleceu. Senão Deus estaria entrando em contradição consigo mesmo. Então, mesmo no laboratório, quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, Deus cria e infunde uma alma, é vida humana. E aí o que acontece? O laboratório manipula a vida humana. Alguns óvulos fecundados são implantados, às vezes dá certo, às vezes não dá, outros são descartados, outros são congelados. Tem alma, tem anjo da guarda, tem vida humana, dignidade de pessoa humana. Mesma coisa, o aborto voluntário, o aborto intencional, né? Também a igreja condena, porque ali já existe alma, imagem e semelhança de Deus, vida humana, desde o momento da fecundação. A mesma coisa, estudos com células-tronco embrionárias. Então, se fecunda o óvulo com o espermatozoide no laboratório, se deixa crescer, se extrai as células-tronco, você mata para extrair as células-tronco, mata uma vida humana que tem alma, que tem anjo da guarda, tem dignidade de pessoa para extrair células-tronco, para fazer estudos. Sendo que a própria ciência já chegou ao resultado que estudos com células-tronco embrionárias não vão para frente, não tem resultado satisfatório. É mais satisfatório estudos com células-tronco de outras partes do corpo, como por exemplo do cordão umbilical, ou de outras partes do corpo, como aqui o antebraço, né, o tchauzinho aqui, né? Você dá tchau balança, sabe aqui? Está cheio de células-tronco. Né? E isso a igreja não condena. Extração de células-tronco do cordão umbilical, de outras partes do corpo, porque aí você não matou vida humana para fazer estudos, né? Então a igreja não condena essa prática. Ela tem mais resultados, mas estudos com células-tronco embrionárias, a igreja é contra, porque justamente se mata uma vida humana. Professor Everton, como é que fica então, o que o magistério diz com relação a esses natimortos, já que não foram batizados? A igreja ensina o seguinte, aliás, São Tomás, na terceira parte da Suma de Teologia, né? Terceira parte da Suma de Teologia, São Tomás apresenta a sua Cristologia, que está no volume 8 da Suma, publicada pela Loyola. Depois da Cristologia tomista, nós temos os sacramentos. Então, São Tomás fala do batismo, da confirmação, São Tomás fala da penitência, da Eucaristia, mas ele não termina os sacramentos porque ele morre antes de concluir a sua obra. Né? E aí quem conclui a obra de São Tomás é Reginato de Piperno, aluno, discípulo seu. Né? É um texto que não foi publicado pela Loyola, mas foi publicado pela Eclésia. A Eclésia chamou esse texto que complementa a Suma de suplemento. Quando São Tomás fala sobre o batismo, São Tomás ensina que há 3 formas de uma pessoa ser batizada. O batismo, propriamente dito, quer dizer, a pessoa é batizada com água, né? O sacramento que tem matéria e forma. Tá? Então é o sacramento efetivado. Mas São Tomás também ensina que existe uma forma de batismo, que é o batismo por intenção. Então, por exemplo, quando uma mulher está grávida e os pais têm a intenção, o firme propósito de batizar seu filho assim que ele nascer,
Esse é o batismo de intenção. Se aquela criança morrer no útero materno, sem ter nascido, essa criança está condenada ao limbo? Não. Essa criança está batizada na intenção dos seus pais. É isso que São Tomás explica. Então, o segundo tipo de batismo. E um terceiro tipo de batismo é o batismo de sangue. Então, vamos supor que uma pessoa que não foi batizada, era catecúmeno ainda, mas foi perseguida e foi levada a martírio. É o batismo de sangue. Essa pessoa é batizada no martírio. Tá? Então, são as três formas que existem batismo. Tá? Mesma coisa, a pessoa já é adulto, já tem uso da razão, vamos supor, sei lá, tem os seus 20, 30 anos, não foi batizado ainda, mas tem a intenção, tem o desejo de ser batizado, está inclusive caminhando para isso, dando passos para isso, e vem a falecer antes de ser batizado. É batismo de intenção, também lá. Tá? E lembrando que em casos extremos, de grande urgência e necessidade, qualquer batizado pode batizar. Então, como uma gota de água, com a saliva, a criança nasceu, está na incubadora, o pai e a mãe com a saliva, porque a saliva tem água, está ali composto, né? Matéria e forma, a água e a fórmula, né? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa fórmula é a forma do sacramento, cuja matéria é a água. Né? Então, o sacramento é válido. É claro que se a criança sobreviver, crescer, o batismo vai ser completado pela igreja. Né? Mas é válido. Né? Se vier a falecer, é um batismo que foi válido. Né? Aquele que se chamava, aquele que se chamava de limbo das crianças, isso não tem amparo, né? O limbo? É. Então, na Súmula de São Tomás, nós vamos encontrar São Tomás explicando isso. Tá? O que é o limbo? O limbo, segundo São Tomás, é o estado no qual iam as almas das crianças cujos pais não tinham intenção de batizá-las, ou as pessoas que morreram sem batismo e não tiveram intenção de serem batizadas. Tá? Hoje o que a igreja ensina? A igreja ensina que Deus conhece meios para salvar as almas que nós não conhecemos. Sua misericórdia pode alcançar onde nós nem sabemos, onde a nossa razão não alcança. Né? Então, a igreja não afirma que uma criança que morreu sem batismo está no limbo ou no inferno. Ou uma pessoa que morreu sem batismo está no limbo ou no inferno. A igreja diz, olha, isso é um mistério. Cabe somente a Deus, né? Julgar e... Sim. Né? Então a gente não tem como dizer, está no céu, está no limbo, está no inferno. Mas tem muitos padres que falam que quando a pessoa fez aborto, dar um nome e rezar e colocar na batismo. Sim, sim. Não só rezando pela alma, né? Mas também como forma de curar a ferida que o pecado deixou na própria mãe, né? Que cometeu um aborto. Isso existe, sim, uma prática válida. Né? Alguém foi batizado e depois muda de religião, ele vai ser sempre católico. Então, aí que está. O sacramento do batismo, ele imprime caráter. O que isso significa? Isso significa que o sacramento do batismo nos dá um selo, é uma marca espiritual. Então, o sacramento do batismo, que nos torna filhos e filhas de Deus, é um selo que não se apaga. O maior pecado mortal que nós possamos cometer não apaga o sinal, a marca indelével que o sacramento do batismo nos deixou. Continuamos a ser filho e filha de Deus, quer no céu, no purgatório ou no inferno. Quer na Igreja Católica, no protestantismo ou no ateísmo. Se formos batizados, somos filhos de Deus. Tá? Então o sacramento do batismo imprime caráter. Por isso que batizou uma vez, a pessoa saiu da Igreja Católica e foi para uma outra denominação, depois voltou, não tem que batizar de novo. Isso já foi batizado. Porque ela tem que fazer uma boa confissão, o sacramento da penitência, professar publicamente sua fé novamente, e ser de novo recebida no corpo místico de Cristo, que é a igreja. Tá? Assim como o batismo, o sacramento do crisma imprime caráter e o sacramento da ordem imprime caráter. Então o sacerdote vai ser sacerdote no céu, no purgatório e no inferno. Ele nunca mais vai deixar de ser sacerdote. Agora o matrimônio, por exemplo, não imprime caráter. Por quê? Porque até que a morte o separa. Por isso que um dos cônjuges, diante da morte de um, o que está vivo pode voltar a se casar, enfim. Porque o sacramento do matrimônio é até que a morte o separe. Não imprime caráter. No céu não haverá matrimônio.
laços, né, de matrimônio. No céu nós seremos como os anjos, né, quer dizer, nós não vamos mais ter os laços de marido, mulher, pai, filho, irmão e irmã de sangue, seremos todos irmãos em Cristo. Mas o sacerdote continuará sendo sacerdote. Não tem caráter. Professor, uma dúvida. Jesus, ele veio pelo Espírito Santo, né? Por isso que ele não tinha o pecado original. Porque ele não houve uma concepção aí no caso. Nós vamos entrar nisso com mais detalhes no artigo 3. Mas o que eu posso te adiantar? De fato, em Cristo não havia pecado original, ferida do pecado original. Mas a gente vai ter que entender isso. Tá? Em Cristo não havia pecado, mas havia livre-arbítrio. Tá? E a gente vai entender qual aspecto da natureza humana Cristo tinha em comum conosco. E a Virgem Maria também nunca pecou. Então a igreja afirma o seguinte: a igreja ensina que em Cristo nunca houve pecado, Cristo nunca pecou, né? E na Virgem Maria também não houve pecado. Ela nunca cometeu pecado algum. Né? Mas nós vamos entrar com mais detalhes disso no artigo 3. Então a gente guarda para os próximos capítulos. Por que a essência do pecado original contaminou toda a humanidade e a essência da soberba dos anjos não chegou a contaminar todos os anjos? Isso, uma boa pergunta. Por quê? Porque nos anjos nos ensina São Tomás, mas também o Padre Antônio Forteia, na Suma Demonologia, cada anjo que está dividido nas ordens, nas hierarquias, todavia cada anjo é de uma espécie diferente. Por isso que o pecado angélico, o pecado de cada anjo, gerou consequências para ele. Tá? Gerou consequências para ele, para aquele anjo. De fato, existe uma hierarquia dos anjos no céu, como existe uma hierarquia dos demônios no inferno. Que a igreja ensina que existe, mas não dá para precisar, né? Qual é essa hierarquia? Dá para dizer que Lúcifer é o chefão, né? E ele tem os seus sequazes, né? Agora, no caso do ser humano, nós todos estamos dentro de uma espécie. Tem uma única natureza, a natureza humana, que surgiu a partir de Adão e Eva. Então, nós podemos dar um exemplo que é o seguinte: vamos pensar que o nosso pai, nossa mãe, nossos pais ganharam na loteria, ganharam uma bolada na loteria, né? Sei lá, ganharam 10 milhões, né? Então, consequentemente, porque os nossos pais ganharam na loteria, são ricos e nós também somos ricos, porque nós somos os filhos e os herdeiros, né, dos frutos de terem ganhado essa bolada na loteria. Pois bem, a bolada na loteria é a graça, tanto o estado de graça quanto a graça preternatural, né? Só que, se os nossos pais forem péssimos administradores e ganharam 10 milhões, mas não souberam administrar e perderam tudo, ficaram inclusive devendo, né? Então essa dívida, né, dos nossos pais gera consequências não só na vida deles, gera na nossa vida também, de filhos, dos netos, porque consequentemente eles se tornaram pobres e nos fizeram também pobres, né? Perderam a graça, e a graça preternatural, né? Da mesma forma a natureza humana, quer dizer, em Adão e Eva todos nós estamos implicados, porque todos nós temos a mesma natureza, a natureza humana. Então se Adão e Eva cometeram um pecado pessoal, mas que feriu a natureza, agora, eles transmitem essa natureza humana aos seus filhos e os seus filhos para os seus filhos. E quando a natureza humana ela é transmitida sem o estado de graça, sem a graça preternatural. Daí a necessidade do sacramento do batismo. Então nós dizemos que a causa da propagação do pecado original está na transmissão da natureza. Tá? Então, contrai-se o pecado original, não porque se tenha cometido um pecado em Adão, ou o mesmo pecado em Adão, mas se contrai o pecado original recebendo a natureza que em Adão e Eva estava corrompida, ferida pelo pecado. Entende isso? Então, quando os casais geram filhos, estamos transmitindo a natureza, a transmissão da natureza se dá ferida. Sem estado de graça, sem a graça preternatural. Daí a necessidade do batismo, a discussão que fazíamos, né? Daí a necessidade do batismo. Os filhos podem ganhar na loteria também, né? Sim. Depende. Você pensar bem, a gente pagar pode ganhar o na que os loteria. pais fizeram já. Não é? Então, aí é Cristo. É Cristo. Não é? É Cristo que nos reconquista. Exatamente. O mérito da salvação. Né?
Jejum, penitência. Mas então quer dizer, é isso. Antes era criança. Daí nós temos os dois principais efeitos do batismo, né? Absolve a culpa original, arranca a pena. Mas a ferida fica para o combate. Então, se no paraíso, antes do pecado original, Adão e Eva haveriam de combater para obedecer a Deus, haveriam de combater contra a tentação diabólica apenas. Se no paraíso, antes do pecado original, só existia o combate, a luta contra a tentação diabólica, agora, depois da queda, nós temos duas lutas. Né? Nós lutamos contra as tentações diabólicas que continuam e nós lutamos contra as tentações que a nossa própria concupiscência gera, que é a inclinação ao mal, a inclinação ao pecado. Então, esse é um combate da vida cristã, lutar contra a tentação diabólica, lutar contra a tentação da concupiscência, lutar contra o mundo, o demônio e a carne. Tá? E ao lutarmos, não só com as nossas próprias forças, porque o cristianismo não é um pelagianismo, heresia que já foi condenado, né? Quando nós lutamos, mas auxiliados pela graça de Deus. E de que meio a graça de Deus chega até nós ordinariamente? Pela oração. Por isso a vida cristã está implicada na vida cristã a oração, a vida de oração, os sacramentos, né? A Santa Missa, o sacrifício eucarístico, que é a maior ação da igreja. Não existe oração maior que a missa. Então, os sacramentos, a vida de oração, a vida de penitência, glorificação, que é o que estamos tratando no curso de Teologia Cética e Mística, né? Quer dizer, são veículos, vias, pelos quais Deus nos dá a sua graça, e aí, então, auxiliados pela graça, aí a gente consegue, né? Vencer, lutar e vencer as tentações diabólicas e as tentações da própria concupiscência. Entende isso? É a vida, o cultivo da vida interior, a vida ascética, a vida mística, a vida de oração. Pois bem, então nós falamos da causa do pecado original, soberba e desobediência de Adão e Eva, né, que cederam à tentação. Falamos da propagação do pecado original. Se nós formos ao catecismo da Igreja Católica, nós veremos o catecismo explicar a causa do pecado original nos parágrafos 397 ao 401, principalmente aqui nesse recorte. Então, o Catecismo nos fala, dentro dos parágrafos 397 ao 401, sobre a causa do pecado original, que é o pecado de desobediência. Logo no 397, o Catecismo ensina, abusando da sua liberdade, o homem e a mulher desobedeceram ao mandamento de Deus. Foi nisto que constituiu o primeiro pecado do homem. Todo pecado vem diante, será uma desobediência a Deus e uma falta de confiança em sua bondade. Então, todo pecado atual que nós cometemos, lembrando a distinção que nós fizemos, né? Existe o pecado original, que gerou ferida na natureza, e existem os pecados atuais, mortal e venial. Todo pecado será sempre uma desobediência a Deus. Então, o Catecismo nos fala sobre a causa do pecado original, nesses parágrafos, as consequências do pecado original, no parágrafo 400. O homem e a mulher perderam o domínio das faculdades espirituais da alma sobre o corpo. A união entre o homem e a mulher é submetida a tensões. Suas relações serão marcadas pela cupidez e pela dominação. E o Catecismo nos falará, principalmente, sobre a propagação do pecado original entre os parágrafos 404 ao 406. Então, esses parágrafos são muito importantes. 404 ao 406. Aqui o Catecismo fala sobre a propagação do pecado original. Não vou ler o texto inteiro, mas aqui no parágrafo 404, mais ou menos na metade ali do parágrafo, o Catecismo diz algo importante, que é o seguinte: sabemos, porém, pela revelação, que Adão havia recebido a santidade e a justiça originais, não exclusivamente para si, mas para toda a natureza humana. Percebe? Todos nós estamos implicados em Adão e Eva.
Então, Adão e Eva tinham recebido a santidade e a justiça originais, não exclusivamente para si, mas para toda a natureza humana. Ao ceder ao tentador, Adão e Eva cometeram um pecado pessoal, mas este pecado afeta a natureza humana, que vão transmitir em um estado decaído. Então, os filhos de Adão e Eva recebem a natureza humana num estado decaído. E assim a sua posteridade, e assim nós. Né? O casal, quando transmite a natureza humana, transmite essa natureza em estado decaído. E aqui o Catecismo está citando o Concílio de Trento, o recorte que nós havíamos apontado no parágrafo 1511 do Denzinger. Na sequência do 1511, nós temos o 1515, que foi o que nós lemos. Então veja, o Catecismo está citando o Concílio de Trento. A doutrina do passado é a mesma ontem, hoje e sempre. Essa é a doutrina da Igreja. Nunca muda. Aprofunda-se. Né? Encontra-se novas formas de explicá-la, explicitá-la, mas a doutrina da Igreja é perene, sempre a mesma. É um pecado que será transmitido por propagação à humanidade inteira, isto é, pela transmissão de uma natureza humana privada da santidade e da justiça originais. E é por isso que o pecado original é denominado pecado de maneira analógica. É um pecado contraído e não cometido, um estado e não um ato. Então o pecado original é um estado. Ele explica dos anjos, né? Os anjos não descendem de outros. Exatamente. Eles são únicos. Por isso não. Não tem descendência. Embora eles sejam da mesma classe, eles não são descendentes de um do outro. Exatamente. Um anjo não se casa com uma anja, não gera outros anjos. Exatamente. Quer dizer, um anjo não gera outra natureza angélica. Por quê? Porque não está na sua natureza gerada da natureza angélica. Né? Quando Deus cria os anjos, os cria todos simultaneamente. Agora o homem não. Mas será que Adão e Eva tinham essa consciência? Sabia tudo. Porque tinham ciência infusa. Eu não sabia que ia transmitir isso para todo. Não sabia o que virar esse mundão. Então, sabia da consequência, porque Deus havia dito. Qual consequência que eles tinham consciência? Que haveriam de morrer, que haveriam de perder a comunhão com Deus, que seriam senhores de si mesmos, de fato, mas sem estarem ligados a Deus. São senhores de si mesmos. São. Mas uma vida independente de Deus, que não realiza a sua natureza, pelo contrário, vai contra ela. Mas será que eles conheciam a malícia? Então, não conhecia a malícia que nasce da concupiscência. Isso. Essa nós conhecemos. Não, mas você não precisa ter isso para não saber que existe malícia. Exatamente. É Adão e Eva. Eles sabiam, tinham conhecimento intelectual, racional da malícia, mas não Mas não por conseguiram impulso identificar e isso na tentação. paixões. Gozado, né? Porque a tentação foi um ato de malícia, total. Foi. Mas eles não viram assim. Só que a tentação foi o fato, o evento que moveu Adão e Eva a fazerem para si uma vontade má. Só que foram eles que fizeram a vontade má para si, porque tinham o livre-arbítrio da vontade. Não foi o diabo que fez uma vontade má e implantou na natureza humana. Isso é fato. Foram eles que fizeram para si uma vontade má, porque possuíam o livre-arbítrio da vontade, porém tentados pela serpente. Então eles racionalmente sabiam que era malícia, tinham a inteligência, sabiam das consequências e fizeram. Mas por isso que é soberba, né? É você mesmo com tudo. Por isso que é tão grave. Que é até hoje, né? Impressionante. Por isso que é grave, né? É justamente isso. Qual a leitura que deve ser feita, então, no trecho que ele fala que, após o pecado original, eles abriram os olhos? Tá. Então, o abrir os olhos aqui significa serem conhecedores na prática, empiricamente, do bem e do mal. Porque aí eles não tinham a experiência de uma vida fora da graça. Eles tinham conhecimento racional do que era uma vida fora da graça. Serem donos de si mesmos, independentemente de Deus. Porque veja, Lúcifer quis uma vida independente de Deus. Adão e Eva também quiseram uma vida independente de Deus. Quiseram ser senhores de si mesmos. Né? Só que para isso, qual é o custo disso? Perderam a graça, que é um pecado. Querer uma vida fora da obediência a Deus. Né? Então, experiencialmente, empiricamente, foram conhecedores do bem e do mal quando pecaram. Porque provaram isso na sua natureza. Por isso,
ouvem os passos de Deus no jardim e se escondem. Se escondem de Deus, se escondem de si mesmos, se escondem da verdade, porque fica jogando uma culpa sobre o outro. A mulher joga a culpa em Não tem Adão. arrependimento, né? Não tem arrependimento. Não existe, não tem arrependimento aqui. Entende isso? Tem remorso, né? Tem remordimentos, que não leva ninguém a lugar nenhum, só leva a autocondenação, não tem? Por isso Adão e Eva se esconderam, perdem a comunhão com Deus. Se você ler os capítulos anteriores, o 1 e o 2, isso está no 3, né? Mas se você ler o 1 e o 2, você vai perceber que Adão e Eva falava vivamente, viva voz, né? Com Deus, e ele ouvia a sua voz. Ou seja, existia uma comunhão profunda entre o homem e a mulher e Deus. Essa comunhão é rompida pelo pecado. Entende? E aí se escondem-se de quem são. Uma vida fora da comunhão com Deus. Daí a misericórdia de Deus, de não abandonar o homem, mesmo que esse homem tenha pecado contra ele. Professor, me parece um pouco incoerente, vou usar a palavra bem forte, mas quando fala que Adão e Eva ouviram os passos de Deus, que o Senhor nos ensinou que eles não tiveram a visão beatífica. Isso mesmo. Então, eles só conversavam, só ouviam. Não é? E aí os passos de Deus, porque eu já ouvi pessoas interpretando isso como a visão beatífica. Quer dizer, quando ouve os passos de Deus no paraíso, eles tinham contato físico, vamos dizer assim, não vamos dizer físico, porque não, Deus é espírito, mas enfim, só para entender. Ele não parece, como é que se explica isso? Ou é um... Não, é uma boa pergunta. Duas coisas aí são importantes, né? Primeiro, o que significa que Adão e Eva ouviram os passos de Deus no jardim? Primeiro significa que Adão e Eva não tinham ainda a visão beatífica, teriam, se tivessem cultivado a virtude, crescido na graça do médico, Deus daria como prêmio a visão beatífica, mas não tinham ainda. Mas ouvir os passos de Deus no jardim significa perceber a presença de Deus na sua vida, mas também na criação. Tá? E o segundo elemento, perceber os passos de Deus, de fato, quer dizer, Deus, Trindade, não tem corpo. Como é que pode dar passos? Né? Por isso que aqui é uma interpretação, uma figura de linguagem para dizer o quê? Ora, Deus, que é puro espírito, não tem matéria, não tem corpo, ora, Deus estava presente na natureza humana e em toda a obra criada, de tal forma que Adão e Eva, estando em estado de graça, na graça preternatural, tinham uma comunhão com Deus, uma amizade com Deus, né? A tal ponto de falar-lhe e escutar a sua voz. E isso era preternatural, completava a sua natureza. Esse diálogo que Adão e Eva travavam com Mas Deus. ouvir os passos significava que eles tinham a graça. Significava estar na Mas comunhão com Deus. nesse ponto que ele fala aí, eles já tinham pecado. Tá. Quando é que se caracteriza mesmo esse rompimento da graça? Não é porque eles estavam vivos, eles já tinham pecado. Sim. É só no diálogo com Deus que eles É. Só que Deus os chama, né? Primeiro Deus os chama. Para traçar um juízo. Aqui nós temos um juízo aqui no Gênesis. Então quer dizer, quando Deus chama Adão, onde estás? Deus não sabia onde Adão estava? Deus é onisciente, claro que sabia, não é? Mas por que Deus pergunta, Adão, onde estás? Para que ele pusesse para fora o que ele tinha feito. Deus esperava um arrependimento. Mas ele não apresenta um arrependimento. Ele apresenta uma acusação. Olha, a mulher que o Senhor criou aí me fez pecar. Aí vai para a mulher, olha, a serpente me fez pecar. Então um joga a culpa no outro, entende? E essa visão beatífica é mais a glória de Deus, Deus na sua própria glória, né? Porque senão a gente vai, aí chega Jacó, chega Moisés, chega todos, o próprio Abraão já começa, né? Então, eles também não tiveram a visão beatífica, tiveram, pode ser um contato, mas não na esplendor de toda a glória. Exatamente. Então quer dizer, a visão beatífica é ver a Deus na sua essência. Isso eles não tinham ainda. Mas mesmo depois que eles pecaram, Deus falou com eles? Falou. Para quê? Para traçar uma sentença. Um juízo. Se eles tivessem se arrependido, talvez
as consequências de umas e de outras, mas não se arrependeram. Né? Então qual foi a sentença do justo juiz? A condenação. Foram expulsos do paraíso. O que significa ser expulso do paraíso? O paraíso era outro lugar e vieram para cá? Não. O paraíso era aqui, nesse mundo no qual nós estamos. Só que era um mundo ordenado. A natureza humana ordenada, mas também o homem sabendo ordenar e administrar bem todas as outras substâncias, né? O animal, o vegetal, o ser animado, todas as outras coisas. Então o paraíso era aqui. O que significa ser expulso do paraíso? Significa que estão fora da graça. Significa que agora a desordem entrou na sua natureza e a desordem entrou na natureza da criação inteira, das substâncias compostas. Por isso foram... Isso que significa, né? Foram expulsos do paraíso. Mas de fato, quer dizer, mesmo depois do pecado, Deus nos chama e fala com eles. Fala para traçar a sentença, uma vez que não houve arrependimento. Entende? Só que eles perdem, né? Já haviam perdido a ciência infusa, mas também perderam. Vamos colocar nesses termos. Antes do pecado original, falar com Deus e ouvir a sua voz era algo normal. Não é essa palavra, né? É preternatural. Mas era algo cotidiano. Algo da vida. Normal, corriqueiro. Por quê? Porque estava na graça preternatural, que completava a natureza humana. Depois do pecado original, quando Deus fala a alguém, aí fala a Abraão, fala aos profetas, fala a Moisés, antes dos profetas, quer dizer, quando Deus... né, fala a alguém na história de salvação depois do pecado original, é uma intervenção que é um milagre, né? Quer dizer, está para além da natureza. Está para além da natureza. Por quê? Porque essa graça foi perdida, foi rompida. Então quando Deus fala a Abraão, quando Deus fala a Moisés, Ele restaura a graça, em né? Epifanias, Deus ele está realizando um milagre, porque isso está fora da natureza humana, que está ferida e que nem está completada. Você entende a diferença? Aqui é um milagre. Lá no paraíso, antes do pecado, seria preternatural. Depois do pecado original, é milagre. Ação extraordinária, portanto, né? Da presença de Deus. Deus age na criação de modo ordinário. Deus age na criação de modo ordinário. Quando? Quando um óvulo é fecundado pelo espermatozoide, ali Deus cria em forma de uma alma. Isso é ordinário, isso está de acordo com a natureza. Será sempre assim. Mas Deus também pode agir ao longo da história de modo extraordinário. São os milagres. Daí Deus fala com Abraão, com Moisés. Daí Cristo ressuscita os mortos. São milagres, né? Que aconteceram, que acontecem. Não no mundo real. Mas são ações extraordinárias da graça de Deus. Entendi? Estão para além da natureza. Pois bem, o parágrafo 405 também é importante. Diz o catecismo: embora próprio a cada um, o pecado original não tem em nenhum descendente de Adão um caráter de falta pessoal. É a privação da santidade e da justiça originais, mas a natureza humana não é totalmente corrompida. Ela é lesada em suas próprias forças naturais. Então veja, o pecado original não deformou por completo a natureza humana. O pecado original feriu a natureza humana. Onde está essa ferida? Ora, a natureza humana é lesada em suas próprias forças naturais, submetida à ignorância, porque perdeu ciência infusa, né? Ao sofrimento, que é o império da morte, que perdeu a imortalidade corporal, e inclinada ao pecado. Antes era inclinada ao bem, agora é inclinada ao pecado, é a concupiscência. O batismo, ao conferir a vida da graça de Cristo, apaga o pecado original e faz o homem voltar para Deus. Então, o batismo absolve culpa, arranca a pena, porém, as consequências de tal pecado sobre a natureza, enfraquecida e inclinada ao mal, permanecem no homem e o incitam ao combate espiritual da vida cristã. Lutar contra a tentação do demônio e da carne, da concupiscência. Vencer a tentação e crescer em virtude. Essa é a nossa vida cristã, se queremos trilhar o caminho da salvação do Senhor. E é muito importante no que vem na sequência também, né?
A doutrina da Igreja sobre a transmissão do pecado original adquiriu precisão, sobretudo no século V, em especial sob o impulso da reflexão de Santo Agostinho contra o pelagianismo, e no século XVI, em oposição à reforma protestante, textos que nós trouxemos do Concílio de Trento. Pelágio sustentava que o homem podia, pela força natural de sua vontade livre, sem a ajuda necessária da graça de Deus, levar uma vida moralmente boa. Limitava, assim, a influência da falta de Adão a de um mau exemplo. Então, são dois extremos. Um dos extremos é o pelagianismo, o outro dos extremos é o protestantismo. Num dos extremos, que é o de Pelágio, do pelagianismo, o que Pelágio pregava? Pelágio pregava que o pecado original não feriu a natureza humana. O pecado original só nos deu um mau exemplo, que a gente não precisa seguir. Mas nós podemos, somente com as nossas próprias forças naturais, a força natural do livre-arbítrio da vontade é capaz, por si mesma, sem a ajuda necessária da graça, de levar uma vida moralmente boa. Olha, comprou briga com Santo Agostinho, né? Comprou briga com nada menos do que Santo Agostinho. Porque Pelágio e Santo Agostinho são contemporâneos, né? E Santo Agostinho vai combater o pelagianismo ferrenhamente, porque é a experiência dele. Ele estava no pecado, né? E a decisão de se converter foi de Santo Agostinho, mas ainda no pecado, Deus lhe enviou sua graça atual para despertar nele a fé, despertar nele a conversão, o desejo de sair do pecado e voltar-se para Deus. Então a graça age antes da nossa própria decisão. Deus vem em nosso socorro e Deus desce ao mais profundo lamaçal no qual nós podemos nos encontrar. Deus vai nos buscar lá no fundo do poço, com a sua graça. E aí existem inúmeros veículos da graça, né? Ora, Deus pode enviar sua graça, e essa graça é a graça atual, para despertar a fé, né? Iluminar a inteligência para que a gente possa perceber Deus, fortalecer a vontade para que a gente possa abandonar o pecado e voltar-se para o amor de Deus, fazer a experiência de Deus, né? Essa é a graça atual. Ora, os veículos da graça são muitos. Uma missa que a gente vai e participa, uma homilia que a gente escuta, um livro que a gente lê, um retiro que a gente faz, uma música que a gente ouve. Enfim, Deus nos chamou, né? É o primeiro degrau do caminho espiritual proposto por São João da Cruz, o chamado, a partir do qual vem a conversão. Então a graça de Deus veio antes, entende isso? Aí então, se a pessoa, pelo livre-arbítrio da vontade, abre o coração e corresponde à graça, faz a experiência do amor de Deus por ela e se converte e deseja retornar ao estado de comunhão com Deus. Essa é a graça santificante primeira. E quando, mediante o sacramento da penitência, né, se arrepende dos pecados mortais, confessa, recebe a absolvição, se já foi batizado, né, volta à graça santificante. Ele vai crescendo na graça, crescendo na santidade. Agora, se a pessoa que está lá no pecado, Deus lhe enviou a graça e a pessoa endureceu o seu coração, não abriu o seu coração, porque pelo livre-arbítrio da vontade, nós temos o poder de também resistir a Deus, não querer a Deus. Se a pessoa faz isso, se fecha a ação da graça atual, lá ainda, aí que não consegue mesmo nem trabalhar pela sua própria salvação, quanto mais pela santificação. Essa iluminação que dá no momento da conversão é o contrário do que aconteceu com a Adão e Eva, né? A iluminação para perceber, falar que eu pergunto, a iluminação percebeu o pecado. Aqui é o contrário, a iluminação percebe também, vai se abrindo, né? Quer dizer, lá no paraíso, nem foi uma iluminação que Deus deu para que eles percebessem o pecado, foi a consequência do pecado. Né? Então, é o efeito cascata. Pecaram e perderam a graça, então, por experiência, notaram que algo em si estava diferente. Abrir os olhos, né? Isso. Notar, isso. Trocar o verbo. Isso. Foi drasticamente perceptível. Agora aqui não. Né? Nós que estamos com natureza decaída, mas quer dizer, dentro da história de salvação universal, vivendo a nossa história de salvação pessoal, nós que outrora estávamos ainda no pecado, Deus nos amou quando ainda éramos pecadores, vai dizer o apóstolo, não é isso? Ainda quando éramos pecadores, Cristo nos amou.
nos deu uma graça atual, e aí sim iluminou nossa inteligência, fortaleceu a nossa vontade. Fizemos uma experiência do amor de Deus, se pelo livre-arbítrio nós recebemos a ação da graça, decidimos, né, abrir o coração a Deus, em outras palavras, fazemos a experiência do amor de Deus, e a experiência do amor de Deus nos move à conversão, a querer mais, estar mais próximos de Deus. E aí nós nos convertemos e voltamos à graça santificante. Mas o homem também é capaz de resistir, de fechar o seu coração à graça, porque tem livre-arbítrio. Então é aquilo, é o que Cristo ensina no Evangelho: eis que estou à porta e bato. Quem abrir, eu cearei com ele e ele ceará comigo. Quem fechar, eu passarei a outra porta. Eis que estou à porta e bato significa que Cristo nos visita com a sua graça atual. Bate à porta do nosso coração para que possamos fazer uma experiência do seu amor por nós e nos convertermos. Mas se nós não abrirmos a porta, e abrir a porta é pelo livre-arbítrio da vontade, ninguém nos obriga a isso, nem Deus, nem o diabo, muito menos o diabo. Né? É uma decisão nossa, porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Daí Santo Wittgenstein dizer que diante da nossa liberdade até Deus se detém, quer dizer, Deus não faz violência, Deus nos respeita. Eis que estou à porta e bato. Mas se alguém não abrir a porta, fechá-la, ou seja, resistir à graça, a graça passa. Jogamos fora a nossa salvação. E muitos estão jogando fora a sua salvação. E por isso nós precisamos ser veículos da graça de Deus para tantos que estão morrendo afogados no mundo, no pecado. Nós podemos ser instrumentos de Deus para fazer a sua graça chegar a tantas almas. Daí, né, nós devemos trabalhar pela glória de Deus e pela salvação das almas. Daí o apostolado, a igreja em missão. É o apostolado. Que pode ser um apostolado formal, né? Quer dizer, você vai sair para evangelizar, sei lá, vai pregar no retiro. Ou pode ser o apostolado do dia a dia, né? Com a nossa família, com as pessoas com quem trabalhamos, com quem estudamos. E aí nós vamos, né? Cutucando daqui e dali, insistindo oportuna e inoportunamente, como diz São Paulo a Timóteo. Até gota d'água em pedra dura, né? Bate até vai furar, pelo amor de Deus. Mas daí também não só anunciar, mas também rezar pela conversão das pessoas, oferecer penitências a Deus pela conversão dessas pessoas. Podemos ser instrumentos de Deus para a salvação das almas. Everton, tem uma pergunta. No caso de uma pessoa que ela foi falado, né, que o DIU, por exemplo, ele é um pecado mortal, quem utiliza o DIU. A pessoa que coloca o DIU, ela acha que não é. Né? Porque, segundo o médico, não há a fecundação com o DIU. E ela acha que não é um pecado mortal, porque o médico falou para ela que não há fecundação. Nesse caso, cabe a nós, né, orientar e falar que... Isso. Olha, eu já fui com minha esposa a vários ginecologistas e a vários obstetras. Nós temos 2 filhos. Ela fez o pré-natal dos dois, obviamente, mas... todos os obstetras que nós fomos, é incrível, sempre dando a mesma receita. Né? A criança vai nascer, você vai usar camisinha, você vai fazer o método contraceptivo com pílula anticoncepcional, é isso, aquilo, quer prescrever um monte de coisa. Nós sempre nos posicionamos contra. Nós temos um amigo, que é o Fabiano, alguns de vocês já o conhecem. O Fabiano é médico, mora em Jundiaí. Eu queria muito trazê-lo aqui no mosteiro, para que ele fizesse um colóquio só sobre isso, para a gente reunir casais, famílias, enfim, namorados, para a gente falar sobre isso, sobre sexualidade humana e entrar nesses pontos. Porque, de fato, quer dizer, uma mulher que tem o DIU, pode acontecer a fecundação, como também não pode. Eu conheço um casal, uma mulher que engravidou com o DIU. Também conheço. Então não é garantia de nada. Né? Só que o fato é assim, a mulher ou o casal que utiliza um método contraceptivo artificial e não tinham consciência que é um pecado mortal, não cometeram um pecado mortal, porque faltou consciência. Estão num pecado venial. Agora, a partir do momento que tem consciência, aí essa ação, essa atitude passa a ser um pecado mortal. E aí cabe a nós. Cabe a nós. Cabe a nós. Porque nós temos uma vocação de sacerdotes, profetas e reis. Não é isso? A vocação do leigo também é sacerdotal, profético e régia.
Distinta do sacerdote e ministro ordenado, né? Aí ele tem o sacerdócio ministerial, mas nós temos também o sacerdócio, o profetismo e o aspecto régio da nossa vocação. E a gente sabendo e não informar, É nós omissão. seremos É cobrados, omissão, né? É um pecado de omissão. Você tem obrigação. Mas aí existem as formas de falar isso, né? Ninguém vai utilizar um tom de acusação. E você vai perder a alma, né? Se a intenção é ganhar almas para Deus, se a intenção é dar glória a Deus e salvar as almas, daí isso também vai dizer Santo Agostinho, ninguém entra num combate, ninguém entra num debate contra um herege para simplesmente humilhar e falar que ele estava errado. Não, Santo Agostinho vai dizer, nós devemos entrar em debate com essas pessoas com essa intenção, nós devemos entrar em debate para salvar as almas. A nossa intenção sempre deve ser, né? Pensar no melhor caminho para gerar arrependimento e conversão no coração das pessoas. Né? Então aí, sei lá, de repente a gente encontrou alguém que a gente conhece que está nesse pecado. Com o jeito daqui e dali, a gente vai chegar no ponto que precisa chegar. Com algumas pessoas nós podemos ser mais diretos, dependendo do temperamento dela. Com outras pessoas a gente vai daqui e dali até chegar no ponto. Entende? Mas é preciso dizer, é preciso falar, isso é anunciar o Evangelho. Isso é uma obra de misericórdia, que você vai estar trabalhando para que aquela alma saia do pecado. Volte para Deus. Né? Volte a viver a vocação, no caso, né, do matrimônio. Porque, meus irmãos, a vocação ao matrimônio, nos nossos tempos, no mundo moderno, está completamente distorcida. O casamento, o sacramento do matrimônio, virou, muitas vezes, para muita gente, virou simplesmente um fato assim, recebi o sacramento, então agora eu posso realizar o ato sexual. Antes não podia, antes a igreja proibia. Então está outorgando simplesmente a possibilidade de realizar, ter um ato sexual. O sacramento do matrimônio não pode ser reduzido ao ato sexual. O sacramento do matrimônio é muito mais do que isso. Esse é um dos aspectos do matrimônio. Daí Paulo VI dizendo, né? Quer dizer, o ato conjugal dentro do sacramento do matrimônio tem o seu aspecto punitivo e procriativo. Então é necessário estar sempre abertos à vida. Daí, consequentemente, todos os métodos contraceptivos artificiais são pecados mortais. Né? Mas é recuperar a identidade da vocação ao matrimônio. O matrimônio é a fundação de uma comunidade, de uma igreja familiar. É a fundação de um sacramento entre os cônjuges, esposo e esposa, que vão trabalhar juntos pela sua salvação e pela sua santificação, que vão estar abertos à procriação, aos filhos que Deus lhes der. E quando Deus lhes dá os filhos, nós temos então uma família, né? Uma comunidade, uma igreja. Tem a responsabilidade, que é dever de estado de vida, né? De educar os filhos, formá-los bem na fé, nas ciências, enfim. Nós nos santificamos nessa vocação. Entende? Então a identidade do sacramento do matrimônio está completamente distorcida no nosso mundo contemporâneo. É vocação, né? Chamada santidade. Mas devemos sim advertir, devemos sim falar. Ô Everton, essa questão da igreja colocar como pecado mortal, eu realmente nunca tinha ouvido falar. Até há uns 10 anos atrás eu dava curso de noivos e o que se falava é que a igreja recomendava alguns, o DIU com certeza era mesmo que era abortivo, a pílula no dia seguinte, né? Sim. Mas, por exemplo, a camisinha e a pílula anticoncepcional. Isso está onde? Na Donum Vitae? Quando que saiu isso exatamente, essa definição do pecado ser mortal? O fundamento dessa definição está na Humanae Vitae de Paulo VI, mas não só, nós temos outros documentos da igreja. Está também nas catequeses de João Paulo II sobre a teologia do corpo. E o padre Airbe, que é um padre da Ordem da Santa Cruz, escreveu um livro bem pequeno, eu vou escanear e mandar depois, vou colocar no drive, esse livro do padre Airbe, e ele explica justamente essas questões, dando os fundamentos da doutrina da igreja. O fundamento está em Paulo VI, sobretudo em Paulo VI. O que acontece? O ensinamento do magistério de Paulo VI nos ensina o seguinte: se todo ato conjugal deve ser feito primeiro só dentro do sacramento do matrimônio, só daqui você já tem uma implicação, quer dizer, todo ato conjugal, toda relação sexual feita fora do sacramento do matrimônio, pecado mortal. Os casais de namorados por aí que não vivem a castidade, que não vivem um namoro santo na castidade, isso é pecado mortal. Fora da graça santificante, precisa de conversão, de arrependimento, voltar à castidade no grau de continência, quem é namorado. Agora, o ato conjugal dentro do sacramento do matrimônio, ele deve ser realizado
salvaguardando seu aspecto unitivo, então união do casal, e procriativo. Então, todo método que rompe com o aspecto procriativo, que são os métodos contraceptivos artificiais, você está rompendo com a identidade da vocação do matrimônio no que diz respeito ao ato conjugal. A camisinha, né? A camisinha é pecado mortal? É. Por quê? Porque está impedindo que o casal viva o aspecto procriativo, esteja abertos à vida. E a procriação, ora, a principal finalidade do ato conjugal dentro do matrimônio, né? Tem o seu aspecto unitivo, mas é o seu aspecto procriativo, né? Deus deu essa ordem a Adão e Eva: crescei e sede fecundos. Sede fecundos quer dizer, estejam abertos aos filhos que Deus lhes dá, né? Sede fecundos, crescer e multiplicar, encher a terra e submeter. Então, mesmo a camisinha é pecado mortal. Que é pecado, tudo bem. O mortal, inclusive quando você recebe, por exemplo, tem aquela a confissão, que tem vários padres aí na matriz, por exemplo, e eles dão um folhetinho para você fazer um exame de consciência. E eu nunca vi assim, citar, por isso que eu achei meio assim, de não ser tão divulgado, né, essa questão, porque eu acho que muita gente, bom, para mim eu não sabia, então muita gente não sabe que é pecado mortal, né? Porque falta formação. Não falta formação só no coelho, falta formação nos meios, falta formação. Né? Que nem nesses folhetinhos, eu acho que deveria constar, olha, porque isso é uma coisa comum que todo mundo, né, acaba... Mas eu vou escanear, vou mandar para vocês legal, esse ótimo. livro, que é um opúsculo, é bem pequeno, do Padre Livre. E faz parte do magistério, que a gente cita. O Padre Livre está explicando a posição do magistério. Perfeito. Eu vou mandar essas outras coisas. Legal. Você não entende o mundo, tá? A natureza é completamente desordenada. Mas alguns aspectos eu fico pensando, assim, dentro da nossa realidade, eu acho que essa questão cabe, mas eu vejo, assim, você entra numa realidade de pobreza, que a pessoa vai tendo filhos, assim, de maneira desordenada. Eu acho que é tão pecado quanto não ter, né? Quando passa a ter filhos, assim, sem pensar em consequências e em poder ter condições. Então, esse aspecto do pecado tem uma justa medida. Sim. E aí você entra no âmbito da teologia pastoral, né? Quer dizer, diante desse problema, que é um problema também pastoral, né? Quer dizer, existem muitas pessoas que vão tendo filhos, sem um planejamento familiar, porque esse é outro ponto. Os extremos são perigosos, entende? A igreja sempre ensinou aos casais a necessidade de planejamento familiar, como método natural, que é, por exemplo, o método Willis, né? Ou a abstinência. O casal não pode ter filho agora, se abstenha da relação sexual por um tempo, ele vai morrer, né? Nós não somos animais. Você entende? E ofereça a Deus isso como penitência. Ofereça a Deus isso como penitência. Ou talvez um dos cônjuges tenha um problema, que não pode realizar o ato conjugal. E aí? Acabou o matrimônio? Porque não pode mais realizar o ato conjugal? O matrimônio é mais do que isso. Entende? Então, é um programa pastoral, quer dizer, essas pessoas que vão tendo filhos, precisam urgentemente de alguém que os ajude, né? A pensar, a refletir sobre a identidade do matrimônio, sobre planejamento familiar, responsável, porque isso também existe. Mas tem Bolsa Família, você não conhece. É verdade. Tem tudo isso. Tem tudo isso. O Papa Francisco até tocou nesse ponto quando ele estava na Indonésia, quando ele falou que o casal não pode procriar como coelho. Ele até foi mal interpretado depois, né? Porque ele justamente quis dizer o que você falou agora, do planejamento familiar, e não evitar por evitar, né? Os muçulmanos têm o plano deles, é o crescimento vegetativo e isso ultrapassar em população. Porque ele segue o mesmo mandamento, crescer e multiplicar. Mas só para a gente voltar então aqui, nós estamos falando que são dois extremos. Então, num dos extremos nós temos o pelagianismo, que dizia o quê? Que dizia que nós não precisamos da graça, porque o livre-arbítrio da vontade não foi ferido pelo pecado original. Pelágio foi condenado pela igreja como herege.
Então nós temos de um lado Pelágico que dizia que o pecado original não feriu a natureza humana a tal ponto. O pecado original foi apenas um mau exemplo. Mas nós temos o outro extremo, que são os protestantes. Então o catecismo ensina. Os primeiros reformadores protestantes, ao contrário de Pelágico, né, ensinavam que o homem estava radicalmente pervertido e sua liberdade anulada pelo pecado original. Então, quer dizer, para esses protestantes, os primeiros reformadores, né, os primeiros protestantes, para eles, a natureza humana estava completamente destruída. Então, o pecado original perverteu e anulou a liberdade humana. Identificava o pecado herdado por cada homem com a tendência ao mal, que seria insuperável. A Igreja pronunciou-se especialmente sobre o sentido do dado revelado no tocante ao pecado original no segundo concílio de Oranges, em 529, e no concílio de Trento, em 1546, nós temos aí as referências do Denzil. Então são dois extremos, né? Por um lado você tem Pelágio, o pecado original não feriu a natureza humana. Por outro lado você tem os protestantes, não, o pecado original destruiu completamente a natureza humana. Não, a Igreja nos ensina o quê? Que o pecado original feriu a natureza humana e que Cristo veio salvá-la, restaurá-la. O mistério pascal. As consequências para os protestantes quais foram? Já que você está totalmente destruído, então, tem um então aí. Qual que é o então? O Pelágio tinha, né? Então, mas e isso? Então não adianta você fazer nada que você não... Mas eu vou continuar aqui no protestantismo. Mas tudo bem, eu estou destruído a minha natureza. E aí, o que eu faço? Então aí não adianta fazer nada. O que é a salvação, né? Então, o que é a salvação para os protestantes? Como é que tá bom? Eu, por mim, não posso nada. Eu dependo do quê? Só da fé. Exato. Você vai ter as Que implicações eu faço. Tudo bem, mas a primeira implicação foi essa, né? O homem, natureza, consequentemente, então fala assim, e Cristo, que tinha natureza humana, então? Como é que fica? Não, daí você vai ter os erros, por exemplo, de Calvino, Aí começa com a predestinação. Deus predestinou os que vão ser salvos, Deus predestinou os que vão para o inferno. Pois é. Mas cadê o livre-arbítrio da vontade? Acabou, matou. Aí tá. Destruiu o livre-arbítrio, é isso que eu queria chegar. Aí você deforma a verdade revelada por Deus, deforma as verdades de fé. Então, esse é o problema do protestantismo. Tudo bem? Nós, então, terminamos o artigo 1. O artigo 1 do símbolo apostólico, mais denso, mais fundamental de todos. Nós terminamos, então, aqui. É claro, nós estudamos o artigo 1 em linhas gerais, porque teria muito mais para falar. Né? Mas nós temos as referências, nós temos condições, né, de dar os próximos passos, de continuar nossos estudos. Eu queria falar agora sobre o artigo 2. O artigo 2 ele é curto, não demanda tanto tempo. Para falarmos sobre o artigo 2, eu vou ficar no quadro que está na lousa e vou ficar apenas com os parágrafos 452 ao 455 do Catecismo da Igreja. 452, isso, o resumo. Vou ficar só com o resumo. Por quê? Porque o artigo 2, ele é um artigo de relativa facilidade de entendimento, mas porque muita coisa nós já falamos nas aulas sobre o artigo 1. Então, o que nos ensina o artigo 2 do símbolo apostólico? Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Não é isso? A oração do credo, o símbolo apostólico começa: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Então vamos ficar com essas expressões e entender esse artigo 2 do símbolo apostólico com esse quadro que está na lousa. Né? Então, artigo 2. O artigo 2 começa dizendo: creio em Jesus. Né? Jesus foi o nome revelado a Maria pelo anjo, pelo arcanjo São Gabriel. Não é isso? Não é Maria quem escolhe o nome, né? Deus revela o nome que ela daria ao seu filho mediante ao arcanjo São Gabriel. E tu porás o nome de Jesus. Né? Então, o nome de Jesus
significa em hebraico Deus salva. Então, o nome de Jesus já significa a sua missão, o porquê ele se encarnou, para nos salvar. E lembrando, né, o que é a salvação de Deus? Cristo veio nos salvar do pecado e da morte. Cristo veio nos salvar da escravidão a Satanás, cuja causa é o pecado. Cristo veio nos salvar da morte eterna, do inferno, da condenação. Cristo veio realizar a obra da nossa salvação. E essa missão salvífica de Cristo de Jesus, está no seu nome. Em hebraico, nós escrevemos assim o nome de Jesus e pronunciamos Yeshua. Quem assistiu o filme A Paixão de Cristo, ali os diálogos são travados em aramaico, hebraico, latim. Ali a Virgem Maria vai chamar o seu filho de Yeshua. Muito bem. E em grego, o nome de Jesus se escreve assim, Jesus. É assim que se escreve em grego, é assim que está no Novo Testamento, nos textos originais. Jesus. Então Deus salva. Jesus é o Cristo. A palavra Cristo significa o ungido. Então, se nós olharmos para o Antigo Testamento e encontrarmos ali a vocação dos reis, dos profetas, eles eram o quê? Ungidos. Ungidos com o óleo, ungidos com o azeite. Não é isso? Assim, Moisés unge Arão, assim Samuel vai ungir primeiro Saul, depois Davi. Assim os profetas ungiam os outros profetas. Não é isso? São os ungidos. Ungido significa que sobre ele Deus derramou o dom do Espírito, para que possa governar sendo rei, para que possa exercer a profecia como profeta. Então no Antigo Testamento nós temos a prefiguração em elementos materiais da unção dada a Jesus. Então ele é o Cristo propriamente dito. E Cristo é ungido, vai dizer a carta aos Hebreus, não com o óleo material. Cristo é ungido com o Espírito Santo. Cristo é pleno da graça desde a fecundação no ventre de Maria. Cristo tem a plenitude da graça desde a fecundação, desde o início do mistério da encarnação. Isso nós vamos ver no artigo 3. Então ele é o Cristo. Em grego nós escrevemos Cristo desta forma, né? Christos. Então eu não coloquei aqui, mas nós pronunciamos essa palavra assim, né? Christos. Essa palavra grega, Christos, é a tradução do termo hebraico Mashiach. Por isso que os judeus esperavam o ungido do Senhor, para libertar o seu povo. Só que no tempo de Jesus, muitos judeus, e aí nós temos as divisões, né, dos judeus, nós tínhamos os saduceus, nós tínhamos os fariseus, nós tínhamos os mestres da lei, os escribas, enfim. Né? Eles esperavam um Messias, um Mashiach. Eles esperavam um Messias, um ungido, que os libertasse. Mas entendiam a libertação como a libertação do Império Romano. Muitas vezes. Um guerreiro. Né? Um guerreiro, exatamente. Um Messias, um Mashiach, que os libertasse do poder do Império Romano e que restabelecesse o reinado com a glória dos templos de Davi, de Samuel. Né? No entanto, Cristo, que é o Messias esperado, veio nos libertar, não de um poder material, político, mas Cristo veio nos libertar do pecado e da morte. Né? Então, a palavra Mashiach, que é ungido em hebraico, é essa palavra que está escrita aqui. Lembrando que o hebraico nós lemos da direita para a esquerda. Então, a palavra começa aqui e termina aqui. Começa aqui e termina aqui.
Já estava difícil, normal. É, tanto faz aquilo ali. O hebraico, além de ter, né, essas letras um pouco diferentes, é da direita para esse lado. Agora sim. Você não estava entendendo, né? Então, creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus. Né? Então, é isso que o artigo 2 também nos ensina. Né? Creio em Jesus Cristo, seu único Filho. Então, Cristo é o único Filho de Deus. Por quê? Porque Cristo é o único gerado pelo Pai na eternidade. Nós estudamos isso com detalhes na nossa segunda, terceira aula, no mistério da Trindade. Então, Jesus, enquanto Verbo, antes da encarnação ainda, antes da entre aspas, porque é na eternidade, né? Então, o Verbo é gerado pelo Pai na eternidade. Lembrando que o Verbo é o único gerado, o Espírito Santo não é gerado. O Espírito Santo não é filho, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Então, somente o Verbo é gerado pelo Pai na eternidade, por isso o símbolo professa que Jesus é o Filho único de Deus. Então, nesse primeiro sentido, porque é o único gerado pelo Pai na eternidade, mas também porque o Verbo foi o único que se encarnou para nos salvar. Então, São Tomás vai problematizar na Suma de Teologia: as outras pessoas da Trindade poderiam ter se encarnado? Poderiam. É Deus. Deus pode todas as coisas. No entanto, a única pessoa da Trindade que se encarnou foi o Verbo. Por que o Verbo? Porque o Verbo é a sabedoria de Deus. E a realização da obra da nossa redenção é uma obra da sabedoria divina. Portanto, era mais conveniente que o Verbo se encarnasse. Da explicação tomada, né? Com muito mais detalhes do que o que eu estou dizendo aqui. Né? Então, ele é o Filho único de Deus porque ele é o único que se encarnou para nos salvar. Pai e Espírito Santo não se encarnaram, nem vão se encarnar. O único que se encarnou pelo Verbo. Então, ele é o Filho único do Pai. E nele, em Cristo, nós todos somos filhos adotivos, porque Cristo é a cabeça do corpo místico, que é a igreja. Né? Então, pelo batismo, todos nós nos tornamos filhos de Deus, mas filhos do único Filho que é Cristo, Jesus. Né? Então, nós somos filhos por adoção e não por natureza. Né? Então, os dois sentidos de ser filho de Deus. Por fim, Cristo é Senhor. Né? Dizer que Jesus Cristo é Senhor significa afirmar que Ele é Deus. Né? Então, Ele é Deus. Por isso que, quando nós lemos o início do Evangelho de São Lucas, nós vemos os 3 reis magos, com os pastores que ali estavam, irem ao encontro do recém-nascido, se prostrarem e adorarem. Essa é a palavra usada pelo autor sagrado. Os 3 reis magos, os pastores, ajoelharam-se, prostraram-se diante daquele menino recém-nascido, nos braços da Virgem Maria, e o adoraram, porque Ele é Senhor, porque Ele é Deus. Nem imagine, né? A Virgem Maria, carregando em seus braços, Deus. A Virgem Maria, amamentando, Deus encarnado. Daí o título mais antigo que a igreja dá a ela, Theotokos, né? Mãe de Deus. Então, dizer que Jesus Cristo é Senhor é dizer que Ele é Deus, é reconhecê-lo como Deus. E Senhor é a palavra hebraica Adonai. Daí que os judeus devotos mais tradicionais e também os cristãos mais devotos, mais tradicionais, quando encontram num texto sagrado o nome Yahvé, não pronunciam Yahvé, porque o nome de Deus é impronunciável. Tamanho respeito, veneração que temos ao nome de Deus. Então, os judeus e alguns cristãos mais antigos, mais devotos, quando encontram a palavra Yahvé, a substituem por Adonai, por Senhor. Então, né, no início eu li um trecho de Gênesis, né, e eu disse que Yahvé é Deus, né? Mas se eu fosse mais devoto, né, os cristãos e os judeus mais devotos leriam o Senhor Deus.
substituindo Yahvé por Adonai em respeito, né, a Deus. Então, dizer que Cristo é Senhor é dizer, reconhecê-lo que Ele é Deus. Então, é a palavra hebraica Adonai, que está escrita ali, e a palavra grega Kyrios. Kyrios é Senhor. Oi, Berton, uma dúvida rapidinho. O símbolo, o Kyrio, que tem alguns objetos, vem dessa palavra ou do Cristo, por exemplo? Sabe, né? O XP, né? Aquilo é Cristo. É Cristo. Exato. Pois bem, então, do artigo 2 é isso que nós vamos dizer. Depois nós temos esses recortes do parágrafo 452 ao 455, que é o resumo, né? Aqui nós temos um resumo dos pontos principais do trecho que nós lemos, né? O nome de Jesus significa Deus salva. A criança nascida da Virgem Maria é chamada Jesus, pois ele salvará seu povo de seus pecados. Não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Todos nós somos salvos em Cristo. O nome Cristo significa ungido, Messias. Jesus é o Cristo, pois Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. Ele era aquele que há de vir, o objeto da esperança de Israel. O nome Filho de Deus significa a relação única e eterna de Jesus Cristo com Deus, seu Pai. Ele é o Filho único do Pai, é o próprio Deus. Ele, Jesus Cristo, é o Filho de Deus, é necessário para ser cristão. Então, crer que Jesus é Deus é necessário para sermos cristãos. O nome Senhor designa a soberania divina. Confessar ou invocar Jesus como Senhor é crer em sua divindade. Ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser no Espírito Santo. Então, o artigo 2 ele é simples. Se vocês depois quiserem ler também os parágrafos que ficam antes, é um artigo simples de nós entendermos com os fundamentos já estudados. Tá? O que nós vamos fazer na próxima aula? Terça-feira que vem. Nós vamos entrar nos estudos do artigo 3. O artigo 3 do símbolo apostólico é este, né? Cremos em Jesus Cristo e que Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Então, esse é um artigo mais denso. Nós vamos nos deter mais aqui. Né? Nós vamos estudar esse artigo 3 em 4 tópicos. Né? O primeiro, nós vamos falar sobre a necessidade da encarnação do Verbo de Deus para nos salvar. Segundo ponto, nós vamos falar sobre a união das duas naturezas em Cristo. A união da natureza divina, da natureza humana em uma única pessoa. Terceiro ponto, vamos falar da concepção do Verbo de Deus no seio de Maria. E quarto ponto, nós vamos falar sobre a Santíssima Virgem Maria. E aí nós vamos estudar, com certos detalhes, os 4 dogmas da Virgem Maria. Então, Maria é mãe de Deus, Maria é virgem antes, durante e depois do parto, Maria é a Imaculada Conceição e a Assunção de Nossa Senhora aos céus. Os 4 dogmas da Virgem Maria, proclamados pela Igreja, vamos estudá-los. E vamos entrar, talvez, se tivermos tempo hábil, na controvérsia. Haveria um 5º dogma da Virgem Maria. Alguns teólogos gostariam de colocar como dogma que ela é corredentora. Então nós temos aqui nesse campo uma discussão que a igreja ainda não resolveu, mas está em aberto, ela existe. Tá? Vamos falar sobre isso, então, estudando o artigo 3. Mistério da encarnação do Verbo. Tá? Vamos falar sobre isso, vamos deter mais aqui, que aqui o artigo é bem negro. Tá? Pois bem. Fica então o convite mais uma vez, das pessoas que quiserem se consagrar à Virgem Maria pelo método de São Luís. Eu vou talvez enxertar nos nossos estudos dos dogmas marianos alguns textos de São Luís, talvez a gente fale um pouco sobre isso. Mas depois a gente vai também dar outras orientações sobre a consagração, quem quiser e ainda não deu seu nome pode deixar. Enfim, é isso. Vocês receberam também o artigo 3 do Catecismo Romano, do Catecismo do Concílio de Trento.
Nós vamos ver alguns textos também dele na próxima aula. Tá bem? É isso. Muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Desculpe o atraso. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma observação, eu estarei no final da aula agora para conversar. Obrigado. Obrigado.